Oi, eu vou fazer uma cabeceira na máquina reta, sem precisar da overlock para acabamento. Vou fazer a costura francesa. Eu vou aqui mostrar a vocês, primeiramente, o forro, certo? Essa cabeceira eu faço na medida, ela é de berço, na medida de 70 por 40. Eu deixo passando um pouquinho por conta da costura. Aí eu deixei aqui com 43,5. Mas essa aqui é a parte do forro, certo? Ó, então eu cortei meu TNT só nas laterais, já deixei aqui o fundo, então eu só vou costurar nas laterais e em cima, certo? Vou costurar na máquina para vocês verem o passo a passo. Certo? Aqui, ó, tá a minha parte da frente. Aqui embaixo, onde eu vou fazer a sublimação, também vou mostrar a sublimação. E tá a minha parte das costas. O meu zíper vai ficar embutido. Para isso é muito fácil. Eu cortei o meu tecido passando aqui à medida que você quiser, para deixar a largura do seu zíper embutido. Aí, o que é que eu fiz? Eu passei aqui, ó, uma dobrinha de mais ou menos 1 centímetro. E essa daqui, que vai embutir meu zíper, de 3 centímetros, certo? Passei no ferro, coloquei o alfinete, vou passar uma costura. E essa parte aqui vai deixar o meu zíper embutido. Vou mostrar na máquina passo a passo. Ainda a parte de trás da almofada, eu fiz a mesma coisa. Dobrei 1 centímetro aqui, dobrei mais um, passei no ferro, vincando e coloquei alfinete. Essa é a minha parte das costas. O meu zíper, ó, eu cortei ele menor, mais ou menos, deixa eu botar aqui exato, 3 centímetros a menos da altura da minha almofada. Porém, ó, eu peguei aqui, ó, um pedacinho de tecido, que eu vou fazer o acabamento do zíper. Vou ensinar lá na máquina também. A parte daqui das costas eu já mostrei. Agora, eu quero mostrar aqui a vocês a minha frente. A dona disso aqui, ela quer que fique uma coisa bem suave. Sim, deixa eu mostrar aqui a você, ó. Essas tiras aqui, ó, passei no ferro, vou fazer uma costura. E automaticamente, quando eu pregar, vai se tornar duas, onde eu vou dar um laço. É o laço no berço, né? Para segurar a cabeceira. E quando deixar de ser a cabeceira, virar uma cabeceira de cama ou um travesseiro, vai ser dado um lacinho, certo? Também vou fazer a costura na máquina, ensinando passo a passo. Aqui, ó, tá a minha arte. Ela quer bem suave. Ela só quer na cabeceira o nome da criança aqui, ó. Certo? Assim. E 2 arco-íris nos lados. Deixa eu só cortar aqui para vocês terem uma ideia. Eu faço até kit berço, porém, tudo com fundo branco. Com fundo branco, qualquer pessoa pode fazer, certo? O tamanho que a pessoa quiser. Ó, vai ser aqui. E esse aqui, ó, do outro lado. Minha prensa é 50 por 60. E essa cabeceira é 70 centímetros, ou seja, não vai dar para eu bater tudo em uma única vez. Então, eu vou bater por parte e eu também vou mostrar isso na hora que eu tiver na prensa, certo? Então, ó, vai ficar justamente assim a minha arte, certo? Que ela quer assim, ó. Só isso. E agora a gente vai fazer isso na prensa. Aqui, ó. Dobrei meu tecido ao meio, vinquei na mão, achei o meio da minha cabeceira. Dobrei ali o nome dela, achei o meio. E aqui, ó, já organizei. Agora é só bater na prensa, mas também eu vou mostrar a você passo a passo.
Coloquei aqui uma fita térmica, certo? E agora eu vou bater, ó. O que acontece? Minha manta embaixo, ela é menor. Então, ó, eu vou ter que bater por parte essa aqui, mas vou deixar essa aqui, essa fita. Tô usando temperatura 220, que aqui tá frio, e 25 segundos. Coloquei aqui o meu taquetel, achei o meio do tecido, achei o nome do meio, o meio do nome. Aqui coloquei, ó, na mesma altura os dois, mais próximo que eu pude. Vou colocar pra lá, minha pressa não vai dar pra bater tudo de uma só vez. Eu sempre coloco papel ofício por cima, porém agora eu não vou colocar, porque é o nome e às vezes tem a mania de borrar quando a gente puxa o papel. 220 graus, 25 segundos. Pronto, bati aqui, ó. Agora eu vou bater do lado de cá. Certo? Vou ver aqui, ó, o risquinho da altura do meu outro papel. A distância também, ó. E vou colocar aqui o ofício em cima do nome. E vou bater. Pronto. Assim ficou a minha frente da cabeceira. Agora a gente vai pra máquina costurar e é bem rapidinho. Primeira coisa que eu vou fazer é costurar o meu forro, certo? Vou fazer aqui a costura francesa, onde eu não vou precisar usar a máquina de acabamento. Ó, eu dobrei o meu TNT ao meio, pronto. Já não costuro o fundo. Agora só vou costurar as laterais. Vou costurar do meu lado, direito. Ó. Vou costurar os dois lados. Por aqui, ó. Faço essa. Vou costurar aqui também, ó. Aqui, ó. E agora, vou tirar aqui meus alfinetes. Vou estar desvirando a peça. Pronto, desvirei aqui a peça. Não vou fazer um acabamento aqui dentro, porque não precisa, né? Porque é só um... Como é que se chama? Um enchimento mesmo. Vou dobrar aqui, ó. E vou fechar mais ou menos até aqui. E vou deixar uma parte que eu possa encher, para depois eu terminar. Vou dobrar aqui, ó, um pouquinho para dentro. Vou alinhar. E vou fechar. Mas vou deixar uma parte que cabe a minha mão aqui dentro, para justamente depois eu colocar o enchimento. Retrocesso no começo. Certo? E aqui, ó. Eu vou deixar uma parte aberta, para que caba a minha mão dentro e eu consiga encher. Depois, ó, só eu já peguei essa parte que tá dobrada aqui e depois que eu terminar de encher e fazer a costura. Pronto, meu forro já tá pronto, meu enchimento. Agora eu vou fazer as alças. Eu já mostrei aqui, né, que eu dobrei aqui meu tecido ao meio e passei no ferro. Agora eu vou estar fazendo uma costura reta. Vou fechar aqui, ó,
Você pode fechar ela reta, você pode estar fechando de quina, que fica mais charmosa. Só um pezinho de máquina, virou, ó. Seguiu aqui a costura, fechando. E eu vou deixar a minha vira aqui no meio, ó, certo? Deu retrocesso e aqui eu dou continuidade da minha costura. Eu vou desvirar ela aqui, ó. Não deixe muito pequeno, porque fica ruim de desvirar, ó. Aqui, ó, eu vou fazer isso, de que não, certo? Ó. E, ó, a mesma coisa do outro lado. Cortei aqui e aqui, ó. Cuidado pra não cortar a costura. Eu vou fazer isso na outra parte e depois eu vou desvirar. Ó. Pra que fique as pontinhas aqui de quina. E agora, ó, vou ter mais ou menos o meio, que tá aqui, ó, vincado, que eu vinquei no ferro quando eu dobrei, retrocesso. E aqui eu continuo, dou um espaço bom que eu possa desvirar minha faixa. E, ó, continuo. Vou desvirar as duas e volto para vocês verem. Ó, gente, desvirei com essa chave de fenda, que inclusive é da máquina, veio na máquina. Ó, aqui é o meio que eu deixei aberto, eu passei no ferro. Agora eu vou fechar esse meio. Retrocesso. Por aqui, ó. Você pode também estar colando com tinta, com cola de tecido. Mas essa parte justamente do meio, ó, fiz de quina. Se você tiver dificuldade de desvirar, você vai pegar um alfinetezinho, ó. E vai dar bem certinho. Ó, de quina. As pontinhas você tem como puxar aqui, ó. Tá pra fora no alfinete. Aí agora eu vou dobrar aqui ao meio, ó. Esse meio aqui é que eu vou costurar na minha almofada, certo? Eu não vou cortar essa faixinha, eu vou costurar ela justamente assim, toda fechada. Ó. E agora eu vou colocar o zíper. Deixar esse aqui do lado. Ó. O zíper eu já mostrei a vocês. Tá aqui, ó. Tá aqui o cursor. E as duas partes, que eu vou fazer o acabamento do meu zíper. Vou colocar o cursor dessa maneira aqui, ó. Só vou colocar um, porque ela não necessita de duas caras pequenas. Eu tô usando um zíper já pra tecido, é o mais fino. Você também pode estar colocando aquele pra que faz necessaire, mas eu acho melhor isso. Cortei meu zíper. Vou aqui, ó, queimar. Nunca esqueça de queimar o zíper quando você cortar, porque ele desfia, certo? E agora, eu vou fazer isso. Eu vou vestir aqui o meu zíper, ó, dessa maneira. Vou passar uma costura aqui e na lateral, sem pegar o zíper. Aqui, ó. Costure devagar para não quebrar a agulha, que vai passar em cima do zíper. Pronto, cheguei aqui, ó. Vou fazer uma costura. Depois eu vou cortar aqui, ó. Quina. E aqui eu não vou cortar não, porque eu vou cortar aqui. E depois eu vou fazer só isso. De girar. Ficou o acabamento já do meu zíper. Aqui bem direitinho, ó. Certo? Só que não se preocupe porque você vai cortar. Se quiser passar o ferro para ficar melhor, se tiver dificuldade.
Aí, ó, eu vou vestir o meu zíper, certo? E vou fechar. Vou segurar aqui, vou passar uma costura. Retrocesso no início, passo devagar no meio do meu zíper, sigo a costura e ó. Aqui sem pegar na costura, na lateral vou refilar sem pegar na costura. Depois eu vou desvirar aqui, ó. Tá pronto o acabamento do meu zíper. Certo? Eu vou colocar esse zíper de uma maneira que ele fique praticamente embutido. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu já mostrei aqui a vocês, né? Eu passei meus 1 centímetro, depois virei mais um. Passei no ferro, fiz a barrinha das costas da minha almofada. Que é justamente onde vai ficar em cima do zíper. Aí agora eu passo uma costura de 3 pontos, ó. Você fazendo assim, você não precisa fazer nem zigue-zague, ó. Nem precisa de verlock. Aí agora eu vou fazer desse lado. Esse aqui, ó, eu dobrei 1 centímetro. Depois dobrei 3. Passei ao ferro e coloquei zíper. Essa parte, passei o ferro e eu tô passando uma costurinha. Essa parte mais larga é justamente que vai deixar o meu zíper embutido. Agora a gente vai colocar o zíper. Ó. Esperando aqui o zíper. Ó. Como eu já fiz a barrinha aqui, para colocar meu zíper fica bem simples. Eu vou fazer isso, ó. Só isso. Por que eu tô ensinando assim? Porque quem tem dificuldade de colocar zíper, assim vai ficar bem mais fácil, ó. Certo? Por quê? Porque praticamente você só vai colocar aqui por cima e costurar. Aí você vem, ó. Deixa eu ver do lado contrário. Ó, zíper pra cima, tecido pra cima. Eu coloquei passando, certo? Porque é melhor sobrar. Aí eu venho aqui, ó. Pego o meu alfinete, ó. A gente aqui em canaleta, ó. Passei um alfinete. E vou fazendo isso. Ó. Sempre esticando, para que não fique franzido. Venho aqui, ó. E vou fazer isso até o final. Se você já tem habilidade, você só coloca Não fica fácil de colocar zíper. Quem nunca colocou, dessa maneira, coloca o zíper tranquilo, ó. Certo? E aqui, ó. Só pra vocês verem. Pronto. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir costurando com esse calcador mesmo. Eu não preciso colocar aquele calcador de zíper. Porque, ó, eu já vou, ó. Tá vendo como fica fácil de colocar zíper? Porque muita gente tem dificuldade de colocar zíper. E fica bem acabado aqui, ó. Segurou o tecido, segurou o zíper e foi. Vou passar meu cursor pra cá.
E vou, ó, terminar aqui minha costura com retrocesso. Botei o meu zíper, ó, dentro como ficou o acabamento. Deixa eu ver, dá pra ver, ó. Agora, ó, tá vendo como fica bem colocado o zíper? Tá vendo? Agora, eu vou pegar a minha parte e vou embutir esse zíper. Como é que eu vou embutir esse zíper? Eu vou fazer isso. Vou aqui achar as duas pontas. E eu vou fazer isso aqui, ó. Eu quero essa costura aqui rente. Aqui, ó. Vou aqui igualar. E eu quero essa costurinha aqui pegando no meu zíper. Então, vou fazer isso, ó. Pra que meu zíper fique embutido, ó. Coloquei aqui, ó. Aqui complica porque a câmera fica bem, o celular fica bem na minha frente. Aqui, ó. Certo? Meu zíper vai ficar embutido aqui, ó. Fazer da mesma forma aqui, ó. Dá pra eu sentir aqui a costura. Tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Pra você que não tem ainda o costume, você coloca o alfinete. Sempre embutindo o zíper e deixando a costura aqui na canaleta. Ó. Como vai ficar meu zíper. Eu posso até, ó, chegar aqui e colocar um alfinete, certo? Aqui eu também posso colocar outro, para que fique bem rente. Aqui, ó. Como vai ficar o acabamento do meu zíper. E é bem fácil colocar o zíper dessa maneira. Vou botar aqui, ó, um alfinete, ó. Essas pontas depois eu aparo, que eu deixo passando. E agora eu vou fazer isso. Vou virar aqui, ó. E vou só passar uma costura, ó. Vou olhar aqui, ó. E vou, retrocesso. E vou simplesmente segurar o meu tecido, que já tá preso lá, o alfinete, ó. E vou, ó. Como eu vou deixar meu zíper embutido. Fique só atenta aqui o cursor. Você vai fazer isso. Abre aqui. Não tira a agulha do lugar. E tento passar o cursor pra lá. Pronto, passei meu cursor pra lá. Aqui eu já tô vendo meu tecido. Aqui, ó. Vou segurar e vou, ó. Certo? Tirei aqui, ó, meus alfinetes. E o meu zíper está aqui, ó. Totalmente embutido e bem acabado. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui pra baixo o cursor e vou fechar aqui, ó. Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por aqui. E vou, ó. Processo. Pronto. Do outro lado. E, ó, meu zíper tá colocado, embutido, ó. Onde eu vou botar o meu forro. Ó o acabamento como fica. Fica bem colocado. Aqui, ó, fica bem arrumado. E o zíper fica, de certa forma, embutido, certo? Se você quiser, você pode até botar mais uma costurinha aqui, ó. Para o zíper ficar bem mais embutido ainda. É opcional, tá? Só vou fazer para que fique mais embutido ainda. Eu acho tão bonito o zíper embutido, certo? Ó, você vai lá no ferro, passa direitinho, pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as minhas costas,
E vou pegar aqui a minha frente. Ó, vou pegar aqui as minhas costas. Essas duas faixinhas, lembra que eu fiz e reservei? Vou pegar ela agora e vou colocar na parte das costas, certo? Ó, do lado de cima direito. Presta atenção que lado vai fechar o zíper, né? O zíper você vai fechar pra cima, então a parte de cima da almofada é a parte que o zíper fecha pra cima. Então, essa é a parte de cima, porque o zíper tá fechando pra cá, ó. Pra cima, certo? Vou pegar aqui, ó, essa faixinha. Vou costurar ela aqui, ó, de quina. Assim mesmo. Por quê? Porque eu acho bonito quando ela fica aqui de quina a almofada, em vez de eu pregar assim. Mas você também pode, mas eu acho mais bonito assim. Então, vou pegar aqui, ó, na quina das minhas costas. Vou botar aqui na largura aqui. Dobrada aqui no meio a minha faixinha e vou passar uma costurinha, certo? Ela vai ficar pra cá. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu já vou prender aqui com alfinete, para quando eu for fechar essa frente e costa, essa faixinha aqui, ela não ser costurada. Pra não ter o trabalho de desmanchar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E olhando aqui na mesma altura. Se você tiver dificuldade, você marca a altura. Certo? Aqui de quina, ó. Vou pegar aqui, tirei o alfinete. E agora só uma costurinha de segurança. Aqui. Pronto. Já vou fixar aqui. Como eu vou fazer uma costura francesa, eu já deixo já também aqui a faixinha presa. Certo? Ó. Depois você apara todas as linhas, tá bom? Vou fazer uma costura francesa. Então, a costura francesa, ela é feita assim. Ela é costurada, porque aqui não dá pra colocar. Eu vou estar colocando lá na mesa, acho que fica melhor. Por fim, costura francesa é isso. Eu vou ver, ó, se meu desenho tá pra cima, se meu zíper tá pra cima, minha faixinha tá pra cima. Aqui eu posso ir pela própria lateral. Chegar aqui, ó, e começar a prender os alfinetes, ajustando lateral com lateral. É assim mesmo, tá? A gente vai fazer uma costura francesa, onde você não vai precisar de fazer um acabamento. Sim, aí você vai fazer isso. E você vai estar fazendo isso por toda a volta, alfinetando, ó. Deixa eu botar aqui alfinetando. Em cima e embaixo, nas laterais, bem certinha. Deixa eu pegar aqui mais alfinete. Onde está mais alfinete? Tá na mesa. Vou botar isso aqui. Pronto, você vai fazer isso. E na parte de baixo. Se tiver desalinhado, ó, faz isso. Se tiver desalinhado, depois que você passar a costura, você vai refilar, certo? Pronto. Vou vir aqui, ó, pelo lado direito mesmo. Vou fazer uma costura em toda a volta. Em toda a volta. Cuidado no zíper. Cuidado nas faixinhas. Aqui, ó. Vou fazer por toda a volta e venho mostrar a vocês.
Passei uma costura em toda a volta, certo? Atrás, não passei na faixinha, ficou assim. E agora eu vou desvirar e vou fazer uma costura, dando um acabamento nessa volta, sendo por dentro. Aí vai ser justamente onde eu vou passar uma costura aqui em cima, dando detalhe aqui do acabamento da faixinha. Então, vamos aqui, ó, desvirar pelo zíper. Abre aqui. Aqui, abre aqui. E vem aqui, ó, desvirando. Seria bom você passar no ferro. Eu vou passar a minha, porque não tem como dar errado. Vou aqui, ó, ajeitar bem aqui os meus cantinhos. Por quê? Porque eu não vou passar uma costura agora. Essa costura, ela vai ficar com o acabamento perfeito do lado de dentro e também do lado de fora. E fazendo isso, vai estar terminada a minha cabeceira. Ajeitar aqui. Respeita aqui as curvas. Ó, essa aqui é a parte da minha faixinha. Vou botar ela já bem organizada aqui, ó. Porque eu vou passar uma costura bem aqui em cima, prendendo ela do lado de fora e dando acabamento por dentro e por fora. Vou fazer isso em toda a volta. Vou passar o ferro e venho pra gente fazer a costura. Ó, aqui, ó, a costura pegou na ponta, abriu. Você tem que ficar atenta a isso. Aí, o que é que você vai fazer? Você volta e faz aqui, ó, uma costura. Aqui, ó. Porque depois que eu virei, eu refilei. E provavelmente aí eu peguei na costura, certo? E agora eu viro aqui, ó. Pra tá tudo certinho. Vou passar no ferro. Vou fechar minha cabeceira aqui, ó. Ó. E vou passar no ferro bem caprichado, alinhando frente e costa, porque eu vou fazer justamente uma costura de um pé de máquina aqui assim, onde vai dar meu acabamento. Vai ficar minhas costas, minha parte de dentro assim, certo? E a de fora com acabamento também. Você chama costura francesa, costura embutida. Por fim, eu vou passar no ferro e volto. Pronto, passei no ferro, ó, como tá minha costurinha. Tô sentindo aqui, ó, onde tá o meu tecido de dentro. Eu agora vou, ó, fazer toda a costura com o pé de máquina. Aqui. E vou, ó, e vou costurar em toda a volta. Com o pé de máquina em toda a volta. Certo? Virei aqui, ó. E vou fazendo isso em toda a volta. Aqui. E daqui vai passar já aqui em cima do zíper, ó. Então, sempre em cima do zíper eu vou passar com todo cuidado, ó. E ó. Eu tô tendo, assim, sabe, um pedido muito grande de cabeceira, ó. Vou passar agora em cima da minha costura, onde eu prendi a minha faixinha. Vou dar um retrocesso e vou seguir, ó, arrumando aqui um pé de máquina, ó. Meu zíper aqui. Deixa eu sentir ele voltar mais para baixo, para não ter o risco de eu passar em cima do cursor. E vou aqui, ó, passando em toda a volta
um pé de máquina, ó. Cheguei aqui na minha faixinha, ó. Vou costurar a costura pra dentro um pouquinho da que tá aqui mostrando, ó. Porque aí fica embutido lá, pelo lado de fora. Aqui, ó. Vou desvirar. Ó como vai ficar o acabamento por dentro dessa almofada. Assim, ó. O acabamento vai ficar assim. Agora, eu vou desvirar, passar o ferro, colocar o enchimento. Ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês uma coisa. Aquela costurinha, eu passei ela por dentro. Ó como ela ficou. Essa parte aqui que tá desfiando, é porque o tecido tava desfiando. Você pode estar cortando. Você pode passar o isqueiro com muito cuidado. Que na verdade era para eu ter passado antes o isqueiro, porque o tactel às vezes ele desfia, certo? Ó. Mas é isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu soltar aqui minha faixa. Ó como fica o acabamento dessa faixinha na minha lateral. Isso eu vou passar no ferro, né? Aqui vai ser onde eu vou amarrar no berço. E quando a mãe quiser que vire um travesseiro, ela dá um lacinho, certo? Vou desvirar ela toda e venho com ela finalizada, para vocês verem como é que ficou a nossa cabeceira com acabamento embutido na costura francesa, ó. Quando você for fazer uma costura francesa, você sempre corte o tecido maior. Por quê? Porque ela reduz muito o tamanho, né? Porque você vai costurar por dentro, vai costurar por fora de novo. Vai costurar por fora, ela a direito com direito. Depois você vai refilar, aí já é uma perca de tecido. Depois você volta com ela refilada para costurar pela parte interna, já é uma perca de tecido. Por fim, aí você tem que estar atento a isso. Então, quando for fazer uma costura francesa, se a medida é 70 por 40, você bota 72 por 42, porque aí fica 2 centímetros para você abusar e costurar à vontade, certo? Eu vou só tirar aqui os fios, vou passar no ferro e venho já com ela com enchimento para mostrar como vocês como foi que ficou a nossa cabeceira costurada com o zíper embutido de maneira bem fácil e também com a costura francesa, sem precisar de acabamento da verloque ou até mesmo zigue-zague. Pronto, finalizada. Eu tô quase sem fibra. E essa daqui é uma avó que vai dar e ela pediu para ela mesma fazer, colocar o enchimento. Por isso que tá assim. Porque eu praticamente eu tô sem fibra, certo? Mas se você quiser pode ficar bem cheião. Então, ó, tá aqui a cabeceira. Tá aqui as costas, ó. Como fica bem acabado o zíper, fica embutido, ó. E aqui, ó, o enchimento. Eu quase estou sem fibra. Deixei aqui aberto, porque a cliente que vai encher. Aí o acabamento dentro ficou assim, ó. Tá vendo? Todo assim. O zíper fica bem colocado, ó. Tá vendo? Dos dois lados. E assim, eu finalizo aqui a cabeceira. Desse mesmo kit, eu também vou fazer um rolinho. E no final, você pode acrescentar, se você quiser, flu-flu. Eu vendo aqui a 65, ela já cheia. Porém, a cliente quis encher, aí eu deixei por 60. Meu custo aqui, eu compro tactel a R$7 o metro. Esse é o pesado, que é o grosso. E
com tinta, com energia de trabalho, eu acho que eu tenho um custo aqui de mais ou menos uns R$ 28 e vendo a 65. É rápido, como vocês viram, mais fácil do que fazer uma necessaire e o valor é bem maior. Eu gosto de trabalhar com produtos de bebê por conta do valor. Você trabalha menos e você ganha mais. Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal. O próximo vídeo vai ser justamente o rolinho desse kit. Ative a notificação e eu vou deixar aí para você a medida dessa cabeceira. E se você quiser a arte dessa cabeceira, tá no grupo do WhatsApp, que é o grupo Pureza da Sublimação e Costura Criativa, que eu criei, para a gente poder interagir, tirar dúvida, principalmente para quem é iniciante e não conhece muito ainda da costura criativa e da sublimação, certo? Então, obrigado, que Deus abençoe a cada um que chegou aqui no final desse vídeo.